Abra sua Bíblia comigo. Os irmãos que estão aqui, fiquem de pé. Nós vamos estudar e vamos falar um pouco hoje sobre firmeza, sobre ser constante, sobre estar fazendo o que Deus quer que façamos. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Coríntios, o capítulo de número 15, nós faremos a leitura de somente um versículo. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, no capítulo de número 15, o versículo é o 58. Os irmãos que estão aqui e os irmãos que estão em casa, atentos a essa leitura para que Deus possa falar conosco. Se os irmãos acharam, digam amém. Amém. A palavra vai nos dizer assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós estamos juntos como igreja, aqui no templo, em casa, e nós queremos pedir ao Senhor neste momento, a tua santa palavra, ela foi lida. Nós acreditamos que a Bíblia é sagrada, ela é a inerrante palavra de Deus. Nós acreditamos que através da Bíblia nós somos direcionados a uma direção correta. Nós acreditamos que através do estudo da tua palavra nós somos edificados como casa santa, como edifícios aonde o teu Espírito Santo faz morada. E nós pedimos que nesse momento haja uma porta aberta no céu, para que nós possamos entender, compreender, aceitar e aplicar tudo aquilo que o Senhor falará ao nosso coração. Então eu te peço, Deus, não nos deixe só, e mais uma vez fale conosco, nos dê instrução, nos dê orientação, para a glória do teu Filho amado Jesus. Eu peço e eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Tome um assento, você que está aqui. Nós acabamos de ler um texto bíblico, que é um texto que eu sempre leio, porque é um texto que, além de ter instrução, tem uma definição para aqueles que trabalham e que creem na palavra de Deus. Nós estamos falando de uma igreja que Paulo, ele vai visitá-la e ele começa a pregar o Evangelho. A igreja de Coríntios era uma igreja, irmãos, com muitos problemas morais. Era uma igreja que tinha problema moral de vários níveis. Era uma igreja que era cheia dos dons do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que essa igreja não tinha falta de nenhum dom do Espírito Santo. Era uma igreja que tinha todos esses dons, mas ao mesmo tempo era uma igreja infantil, era uma igreja menina, que Paulo chega a dizer no capítulo 3 dessa mesma carta: eu não posso tratar vocês como adultos, eu não posso tratar vocês como espirituais. E Paulo vai dizer: porque vocês são meninos em Cristo, porque vocês têm no meio de vocês têm inveja, vocês têm no meio de vocês contendas, vocês têm no meio de vocês dissensões. E Paulo vai trazer uma repreensão para essa igreja que era cheia do Espírito, mas que não sabia dar lugar ao Espírito. Receberam os dons de Deus, mas não sabiam usar os dons de Deus. Era tão séria a situação que Paulo vai escrever dizendo para que eles afastem, para que aqueles irmãos afastassem daquela igreja um rapaz que tinha abusado da sua própria mãe. E Paulo vai dizer assim: tirem esse Nico do meio de vocês, tirem ele, porque ele está agindo de forma errada. E se eu e você tivesse pelas redondezas e ouvíssemos falar da igreja de Corinto, nós iríamos dizer: essa igreja não tem pastor não? Essa igreja não deve ter ensinamento? Como pode uma igreja ter tal tipo de comportamento? Será que o pastor dela não está vendo? Será que o pastor da igreja de Coríntios não deu instrução?
Será que naquela igreja não se prega a verdade? E nenhuma dessas teorias seria correta, porque a verdade estava sendo pregada. O que faltava àquela igreja era posicionamento dos membros da igreja. Os membros não se posicionaram com o evangelho de Cristo, receberam os dons espirituais, mas não usaram da forma correta. E Paulo vai dizer: meus irmãos, vocês são meninos na fé, vocês estão perdendo tempo com intrigas, com confusão, com fofocas, com disseminação de coisas que não levam para o céu. E é essa igreja que Paulo está escrevendo. E aqui, antes de continuar a falar do texto, eu queria abrir um parênteses para os irmãos e falar sobre o dever. Isso vale para todo cristão. Eu já volto para o texto, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Para quem está na nossa igreja, para quem é de outra igreja, isso é um conselho que serve para quem diz que é cristão. Todo cristão, ele tem dever, ele tem obrigação de fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, nos versículos 22, Paulo escrevendo, ele diz: fujam de toda a aparência do mal. Isso é para todo cristão. Todo cristão deve, ele tem dever por obrigação. Você pode até não querer aceitar o que a Bíblia diz, mas se você quiser ser cristão, você tem que entender que é preciso fugir de toda aparência do mal. Quando nós lemos esse texto, nós temos que entender que Paulo está dizendo que todo cristão, ele sabe aonde ir. Todo cristão, ele sabe o que falar. Todo cristão, ele sabe como falar. Todo cristão sabe o que vestir. Todo cristão sabe a roupa que deve usar. Todo cristão deve fugir da aparência do mal. Não importa se me agrada, mas tem uma aparência má, eu preciso me afastar, para que Jesus seja honrado na minha vida. Nós vivemos um tempo que as pessoas não querem mais conselhos de pastores, as pessoas não querem mais instrução, as pessoas não querem mais que o pastor corrija seus filhos, as pessoas não querem mais que os pastores dê conselhos nos casamentos. Mas é preciso nessa noite, aproveitar que nós estamos falando de uma igreja, nós lembrarmos do que Tiago vai dizer. Não se enganem com falsos discursos, não se iludam com palavras bonitas que agradam a carne, porque existe uma diferença em quem é crente em Cristo e em quem não é cristão em Cristo. Por mais que o mundo diga que não tem nada a ver, existe sim uma diferença em quem é cristão e quem não é cristão. Existe um texto que o profeta Malaquias deixou para nós, eu queria ler com você. Vai aí, Malaquias, antes de Mateus. Olha o que ele vai dizer no capítulo de número 3, o versículo 18. Muitas pessoas usam Malaquias só para falar de dízimos, de ofertas, sendo que esse texto fala de tantas coisas maravilhosas, da adoração a Deus, do impedimento que nós temos feito com as nossas escolhas. E esse texto diz assim, ó: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Nós temos que nessa noite entender, irmãos, que existe diferença, e é isso que Paulo estava cobrando daquela igreja, uma igreja que não estava fazendo o que era para fazer. E nós vivemos num tempo que parece que os cristãos precisam ser ensinados. Irmãos, podem falar o que quiser, mas nós aqui acreditamos: o cristão não vai para boate, o cristão não vai para discoteca, o cristão não usa roupa sexual, o cristão não posta foto no Facebook indecente, o cristão não se envolve com fofoca, o cristão não se envolve com maledicência. É preciso saber que há diferença. E às vezes nós estamos fingindo que está tudo bem, às vezes nós estamos passando um pano por cima das coisas e ignorando o que diz o texto sagrado.
O cristão não faz uso de droga, o cristão não faz uso de bebida alcoólica, o cristão não fuma. É claro, se tem alguém que está com uma dependência, nós vamos ajudá-lo a ser tratado, nós temos que ajudar ele a sair, nós não vamos expulsar ninguém. Mas o cristão, quando ele aceita Cristo, que ele é transformado, ele sabe diferenciar o que é para ele e o que é para o mundo. E nós estamos vivendo um tempo que o Evangelho não está mais sendo aceito por essas coisas. Mas Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 4, ele fala: Timóteo, alguns vão abandonar a fé. Timóteo, vai ter pessoas que vão preferir doutrinas de demônios do que a doutrina de Deus, Timóteo. Quando ele escreve a segunda carta, no capítulo 4, ele fala: Timóteo, eles vão ter comichão no ouvido. As pessoas vão odiar a sã doutrina de Deus. As pessoas não vão suportar, Timóteo. E por não suportar a doutrina, sabe o que eles vão fazer, Timóteo? Eles vão criar para si doutores. Eles vão criar para si doutores segundo o desejo dos seus corações. É por isso que tem pastor por aí dizendo que tem que mudar a Bíblia. É por isso que tem gente dizendo aí que não dá para acreditar num texto tão antigo. Mas eu quero te dizer que Ele continua o mesmo ontem, Ele continua o mesmo hoje, e Ele continua o mesmo para sempre. Nós temos que nessa noite voltar a entender: o cristão ele é diferente sim, e nós não estamos aqui falando de usos e costumes, nós estamos falando de moral, de caráter, de posicionamento, de atitude, porque não adianta ter uma aparência de sepulcro, um terno, uma gravata e um coração cheio de pecado, uma mente poluída. Não adianta ter saia comprida, cabelo comprido e um coração poluído, uma língua poluída, uma mente poluída. Nós precisamos fazer esse adendo nessa noite, para que a gente saiba, irmão, não precisaria o pastor dizer para alguém: não use essa roupa. Não precisaria o pastor dizer para alguém: não vá nesse lugar. Existe diferença em quem é santo e quem não é santo. Ser santo não é ser um imaculado que não peca. Ser santo é alguém que se separa do pecado para ficar disponível para Deus. Você prefere estar disponível para Deus. Você diz: eu não vou em tal lugar, porque eu prefiro ser usado por Deus. E Paulo escreve para uma igreja que estava ignorando o que Paulo dizia. Uma igreja que precisaria Paulo ensinar tudo de novo. Uma igreja que, mesmo sendo espiritual, elas tinham contendas, invejas, porfias, intrigas. Mas Paulo está dizendo que não era assim. Então eu quero que você nessa noite abra sua Bíblia comigo. Veja o que Paulo vai dizer no capítulo de número 15. 1 Coríntios, o capítulo de número 5. Se você não sabe, Paulo estava com Sóstenes quando ele escreveu essa carta. E Paulo, escrevendo a carta, ele vai dizer a seguinte frase, quando você abrir 1 Coríntios, capítulo número 5, o versículo de número 9. Vamos ler do 9. Veja a situação que estava essa igreja. É lógico, irmão, nós temos que estudar, talvez para ficar melhor, deveríamos estudar a cultura de Corinto, que era uma cidade idólatra, uma cidade cheia de prostituição. Existia na época até aquele ditado: é difícil passar em Corinto, porque quem passava caía nos braços das prostitutas. E Paulo vai dizer algo que eu penso que Sóstenes, na hora que ele escreveu, Sóstenes falou: espera um pouquinho, Paulo. Eu penso que aqui teve um momento de conversa entre os dois, porque Paulo escreve assim, ó: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Aí eu penso comigo, na minha ingenuidade, menino às vezes, talvez, mas eu penso que Sóstenes falou: Paulo, espera um pouquinho, os irmãos são minoria, eles não vão poder trabalhar. Aí Paulo falou: calma, eu vou explicar o que eu estou dizendo, eu quero explicar o que eu estou dizendo. E Paulo vai dizer
isso não quer dizer absolutamente com os devassos do mundo. Olha o que Paulo vai dizer: eu não estou mandando vocês parar de trabalhar com os devassos do mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque senão vocês teriam necessidade de sair do mundo. Paulo não estava dizendo para eles, não vão trabalhar, não. Paulo está dizendo para eles, olha o que ele diz: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo ser o quê? Irmão, com aqueles que se diz paz do Senhor, com aqueles que usam terno e gravata, com aqueles que são chamados de pastores, com aqueles que pregam. Não se associe com esses que se dizem irmãos, porém for devasso, for avarento, for idólatra, for maldizente, for beberrão, for roubador, com tal não sente nem na mesa. Paulo estava dizendo, tomem cuidado, para vocês verem o nível que estava a igreja. E Paulo dizendo, parem de fingir que está tudo bem. Essa igreja precisa tomar direção. Essa igreja precisa ter uma direção. Os cristãos precisam ter posicionamento. Só que hoje a gente quer ser melhor que Deus. Alguém vai ler aqui e fala, isso é muito radical. Mas Paulo estava combatendo a hipocrisia do meio cristão que tinha em Corinto. Ele estava dizendo, por favor, não se envolva. Você é irmão? Então não seja isso que ele falou. Agora, se você quer ser cristão e quer viver uma vida toda cheia de pecado, fique sozinho. Paulo diz, não senta nem na mesa. É claro, irmãos, tem um contexto aqui. Tem alguém que pecou, está querendo se arrepender. Meu Deus, me chamou para um conselho. O pastor disse que não é isso, entenda. Paulo está falando com aqueles que são desordeiros, com aqueles que estão dentro da igreja, não aceita a palavra, quer ser cristão, quer pregar, quer cantar, mas não quer santificar, não quer abrir mão do pecado, não quer ser santo para o Senhor. E a gente precisa tomar nessa noite posição. É noite de se posicionar e falar, eu sou cristão. É noite de um amigo do trabalho olhar para você e falar, o que foi? E você fala, não, é que eu sou cristão. Um amigo da escola falar, o que aconteceu? Você fala, sou cristão, eu prefiro Deus, eu escolho Deus. A gente gosta de cantar um hino que fala, mas eu escolho Deus, eu prefiro ser amigo de Deus. Será que preferimos mesmo? Será? Mas somos crentes hoje de canções. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Quando Deus não faz, fica tudo bravo. Fica todo mundo reclamando. Por que Deus não faz? Por que Deus não faz? É noite de se posicionar. É noite de falar, eu quero ser de Deus. E pronto, e acabou. E quem é de Deus não é do diabo. Quem é de Deus não tem espaço para o diabo. Abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Olha o que diz esse texto. Nós temos aconselhado aqui os irmãos a lerem a Bíblia. Leia a Bíblia. Ela te enche, ela te abastece, ela faz você ficar bem. Leia a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Nós vamos ler o versículos 19 ao versículo 22. Os irmãos acharam? Digo amém. A palavra de Deus vai dizer assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto. Glória a Deus. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os
a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Irmãos, dificuldade, decepção, perseguição, isso faz parte da vida. Não adianta ficar no canto chorando. Isso faz parte da história da humanidade. Desde o dia que Adão e Eva tiveram a escolha de não obedecer a Deus, o pecado entrou no mundo, o sofrimento entrou no mundo. A Bíblia vai relatar em Gênesis que o espinho nasceu na terra. E a gente às vezes fica maravilhado com o sofrimento. Jesus esteve aqui e foi humilhado, apanhou, cuspiram em sua face, zombaram dele. E às vezes nós estamos esperando viver um cristianismo de porcelana, um cristianismo não me toque, um cristianismo, se eu sou de Deus, eu sou cabeça e não cauda. É preciso entender que este homem Paulo, ele tinha acabado de ser apedrejado. Pensem comigo, a Bíblia diz que depois de apedrejá-lo, puxaram ele para fora da cidade, considerando que ele estava morto. Eu penso Paulo cheio de sangue, as roupas sujas, isso porque pregava o Evangelho. É diferente de hoje ou não é? Ele pregando o Evangelho e sendo apedrejado, é jogado como morto. O texto não diz, mas diz que os discípulos o arrodearam. Eu não sei se ali fizeram uma oração e Paulo voltou, mas eu sei que Paulo se levantou e sabe o que ele foi fazer no outro dia? Foi pregar o Evangelho. Sabe o que Paulo foi fazer no outro dia? Pregar o Evangelho. E além de pregar o Evangelho, a Bíblia diz que ele vai confirmar o ânimo dos discípulos. Sabe o que é isso? Ele está falando, ei, não desanima não. Jesus falou que a gente ia ser perseguido. Jesus disse que nós seríamos como a escória do mundo. O mundo ia nos odiar por causa da sua palavra. Isso é cumprimento de profecia, se alegra. E Paulo diz aqui que ele exorta a permanecer na fé. Não importa se estamos sofrendo, vamos permanecer na fé. Não importa se está difícil caminhar, permaneça na fé. Sabe o que eu fico pensando quando Paulo fala, permaneçam na fé, meus irmãos? Paulo está dizendo, nós não estamos vendo nada. Permanecer na fé é ficar alegre sem ver o motivo da alegria. Permanecer na fé é crer na cura quando o médico diz que vai morrer. Permanecer na fé é crer que Deus vai abrir uma porta de emprego quando você leu no jornal que o emprego está escasso. Permanecer na fé é saber que você é um pecador, mas que Deus tem poder para mudar o teu coração, mudar a tua alma e fazer você um grande homem de Deus ou uma mulher de Deus. Mas nós não queremos mais permanecer, irmãos. Nós não queremos mais permanecer. Mas é preciso que eu e você venhamos a aprender nessa noite com as dificuldades da vida, porque senão nós vamos ser crentes instáveis sempre. Nós só vamos estar alegres quando estiver favorável para mim. Quando não estiver favorável para mim, eu falo que está difícil, falo que estou desanimado, falo que estou pensando em largar tudo, falo que estou pensando até em parar. É um cristianismo que não é mais igual. Abra sua Bíblia, por favor. Filipenses, capítulo 4. Os versículos 11, 12 e 13. Os irmãos acharam? Olha o que diz o texto. Eu não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, e eu sei também ter abundância.
Em toda maneira e em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter em abundância, como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Paulo está dizendo o seguinte: eu tive que aprender, eu não sabia, e para aprender tem que passar um tempo, para aprender tem que passar por algumas experiências difíceis. Mas ele fala: eu sei quando está tudo difícil, eu fico tranquilo, eu sei estar abatido. Paulo sabia estar abatido, Paulo também sabia estar alegre. Na dia da escassez, o Paulo ia lá e comprava um pão com salsicha e comia, dando glória a Deus. Mas no dia da abundância, ele ia lá e comprava picanha, fazia o churrasco e agradecia a Deus. Saber se contentar com o que tem é não viver murmurando, é não viver reclamando, mas é saber que Deus tem o controle sobre todas as coisas, sobre todo o tempo. Ele está acima de tudo. E ele diz algo. Ele diz que ele aprendeu, e que ele pode, não por ele, mas ele fala: eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Você e eu temos que entender que por nós não há continuidade, por nós não há firmeza, por nós não há como continuar, mas aquele que nos fortalece, ele é capaz de fazer eu e você dizer essa frase igual Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O problema é que nós não estamos mais querendo ser fortalecidos por Deus, irmãos. Nós precisamos nessa noite buscar nessa palavra o consolo que precisamos. Abra sua Bíblia, eu quero ler com você Hebreus capítulo 3, versículos do 12 ao 14. E Paulo começou o versículo que lemos: sede firmes. Ser firme é passar pelas adversidades e chegar do outro lado. Ser firme é não se mover do lugar por causa das acusações, dos preceitos, das coisas externas. Será que eu e você nessa noite estamos firmes? Será que somos firmes, ou somos aqueles que tudo é motivo para abandonar Deus? Pessoas que em qualquer situação falam: eu não estou nem querendo mais ir na igreja. Por quê? Porque está difícil. Mas sempre foi difícil. Hebreus, capítulo de número 3. Os versículos são os versículos de número 12, 13 e 14. A palavra de Deus vai dizer assim: antes, exortais uns aos outros, todos os dias. Vamos pegar o 12. Vede, irmãos, que nunca haja, preste atenção, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos, preste atenção nesse versículo, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos o quê? Firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. É isso que Deus quer de nós, que eu e você retenhamos firme aquilo que quando nós falamos Cristo me salvou, entrou no coração. Eu falei ontem para um irmão, nós conversando, e eu falei como é ruim ficar crente velho. Porque quando somos crentes novos, Deus fala, a gente fala que bênção. Quando estudamos um pouco, lemos alguns livros, fazemos algumas exegeses da vida,
E Deus fala e a gente fala: eu acho que não foi Deus não, porque isso é impossível. Mas é claro que é impossível, porque se é possível, Deus não precisa falar para você. Então creia nessa noite, mantenha-se firme. Se algo disse a você pare, eu quero te dizer nessa noite, continua. Se algo disse para você não vai dar certo, eu quero te dizer nessa noite, vai dar certo, porque Ele prometeu. E nós temos que tomar conta do nosso coração, para que a gente não desanime, não esmoreça e faça como alguns que já abandonaram. Abra sua Bíblia, eu quero ler mais um texto. Paulo vai dizer que nós devemos ser firmes, e Jesus deixou um versículo que nos mostra o que é firmeza. Lucas capítulo 6, Evangelho de Lucas, o capítulo de número 6, o versículo 47 e o versículo 48, onde Jesus vai dar um pouco de parecer sobre firmeza. A palavra diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e obedece, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa, mas antes de edificar, ele cavou, e ele abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre uma rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Não tem como ser um crente firme se nós não temos fundamento. Não tem como ser um crente firme se o meu fundamento não é Jesus. Enquanto o meu fundamento for a denominação, enquanto o meu fundamento for o mundo, enquanto o meu fundamento for eu nunca serei firme. Mas quando o meu fundamento for Cristo, eu estarei firme sobre uma rocha, e pode vir ventos, eu vou ficar no meu lugar, pode vir tribulações, eu vou continuar no meu lugar. Por quê? Porque eu creio na promessa. Parece que nós estamos vivendo um tempo de não fale mais sobre pecado, não fale mais, nós somos a si mesmo. Cada mês eu vou estar em uma igreja. Nós temos vivido o tempo que os cristãos têm tempo de igreja, porque não conseguem perdoar uns aos outros, porque não conseguem amar uns aos outros. E nós vivemos uma vida cheia de divisões no mundo. Mas ainda há um tempo que Deus fala conosco. Ainda há um tempo que tem instrução de Deus para nós. E eu quero que você nessa noite pense comigo. Se eu e você somos firmes, somos estáveis. Paulo, quando fala sede firmes, ele está dizendo o seguinte: meus irmãos, não muda do teu lugar, não muda da tua posição. Você falou que está crendo em Deus, crê em Deus. Você falou que vai construir o teu projeto, constrói o teu projeto. Cristãos que hoje dizem eu quero ser de Deus, amanhã dizem eu não quero ser mais nada. Cristãos que hoje dizem eu vou ser um pregador, no outro dia falam eu quero isso para mim nada. Temos que ser firmes, mas é preciso ter os fundamentos em Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Hebreus capítulo 10. É preciso nós olharmos e ver se nós estamos nesse sentido, se nós já entramos nessa onda do eu não consigo ser fiel. O versículo 23, Hebreus capítulo 10, o versículo 23, os versículos 24 e 25, quando Paulo, eu creio que foi Paulo que escreveu, não existe muito debate, mas aqui diz: retenhamos firme. Retenhamos o quê? Firmes. E Paulo disse o quê? Sede firmes.
a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sabe por que você tem que manter firme o que você quer e o que você declarou? Porque quem prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel. Considerai uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Era isso que deveria ter entre os cristãos. Estimula alguém a amar, estimula alguém a fazer coisa boa. Quando alguém vir para você com assuntos que não são bons, você estimula ele a perdoar, você estimula ele a amar, você estimula ele a continuar, você estimula ele a fazer coisa boa. E Paulo vai dizer: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Paulo não está falando de denominação, Paulo está falando do reino de Deus. Não faça que nem muitos que abandonam a igreja de Deus, não façam como os muitos que abandonam o Senhor, mas exorta ele, irmãos, para voltar logo, porque está chegando esse dia. A volta de Jesus, ela está mais próxima hoje do que ontem. Nós estamos, hoje está acabando o dia aqui, nós temos um dia menos na terra e um dia mais perto do céu. Mas parece que nós não estamos mais firmes assim. Tudo nos faz dizer: não quero mais Deus. Alguém pega dinheiro emprestado nosso, não paga, a gente fica bravo com Deus. Alguém nos decepciona, ficamos bravos com Deus. Alguém nega a verdade de Deus com a sua vida e nós ficamos bravos com Deus. É preciso hoje acordar e ser firme, mas não firme no homem, mas firme no Senhor. É dizer: eu sei que os meus pés estão sobre a rocha. Paulo, quando estava dizendo para os irmãos ser firmes, leia o capítulo 15 em casa. Paulo estava defendendo a ressurreição. Paulo estava pregando para uma igreja dizendo: olha, no capítulo 15, no versículo 19, ele vai dizer assim: se eu espero de Jesus só nessa terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. Se eu estou esperando de Jesus, irmão, se a gente está aqui nessa noite esperando arrumar um emprego, esperando melhorar a vida financeira, esperando a viagem, esperando o bem-estar, e não está pensando em nenhum momento no que ele fez, naquela dor do Getsemane, que ele chorava por mim e por você, porque ele dizia: Senhor, vai doer demais, mas seja feita a tua vontade. Se nós não entendemos que há algo maior, pode ser que estejamos perdendo tempo. É que o cristianismo está virando um negócio, já virou faz algum tempo, então tem que vender. Mas o evangelismo, ele é de graça, e você tem que abrir os olhos nessa noite, porque Paulo estava num debate com os homens, e dizendo: não, se Cristo não ressuscitou, então não tem vida, não tem fé, não tem esperança. E Paulo vai dizer para aqueles irmãos: portanto, meus irmãos, quer dizer o quê? Por causa de tudo que eu falei, fica firme, porque a promessa dele vai se cumprir. Ele vai voltar, você vai ressuscitar, tem vida eterna para você. Aqui é só um pedaço, mas a vida eterna, a Bíblia diz, Apocalipse 21, lá não tem mais choro, lá não tem mais lágrima, lá não tem mais nada, porque lá tem o Deus, o eterno, o soberano, que vai te acalmar, vai te dar paz e vai te dar alegria, e você vai estar tão alegre que lá você vai dizer: santo, 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 santo. E a Bíblia diz que lá não precisa do sol, porque a luz de Deus ilumina todas as coisas. Só que isso não agrada tanto cristão hoje, isso não queima mais no coração dos cristãos de hoje. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero ler com você o Salmo 91. Abra aí comigo, Salmo 91. Salmo que todos nós conhecemos. Glória a Deus.
É preciso nessa noite tomar uma decisão para ser firme, para ser constante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. No versículo de número 7, 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas para isso é preciso ler o primeiro e dizer: aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo. É aquele que está com Deus, é aquele que faz a opção de ser com Deus. E Paulo diz: seja firme, mas também seja constante. Como é ruim pessoas inconstantes, pessoas que você fala, está comigo, estou contigo, no outro dia fala, estou com você não. Pessoas que você fala, pode contar comigo, no outro dia você chama e fala, não pode contar mais não. Não, estou junto, no outro dia fala, não sei se eu estou mais junto não. Me dá, não quero mais não. Pessoas que compram as coisas, quando chega em casa fala, ixi, sei nem porque eu comprei. Pessoas que vivem oscilante, mas Paulo está dizendo, vocês cristãos, vocês têm que ser firmes, vocês têm que ser constantes na fé de vocês, independentemente, meus irmãos, se está tudo bem lá fora ou não. Tem emprego? Eu sou cristão. Não tem emprego? Eu sou cristão. Está tendo comida? Eu sou cristão. Está tendo falta? Eu sou cristão. Eu não mudo o meu posicionamento. Eu aceitei a Cristo e eu creio que a vida eterna é uma realidade. Mas isso não dá mais ibope. Creiamos e falamos. O que dá ibope é dizer, faça o que quiser, vá para onde quiser, Deus te aceita. Viva o que você gosta, os prazeres. Cuidado. Cuidado. Vamos ler mais um texto? Abra sua Bíblia comigo. Eu quero ler Números, capítulo 13. O versículo é o versículo 30. Eu quero que você nessa noite compreenda que é preciso haver no tempo presente firmeza e constância nos cristãos e abundância da sua presença. E esse texto diz algo que é maravilhoso. A Bíblia mostra homens que manteram a sua fidelidade a Deus. A Bíblia diz o seguinte, versículo de número 30, do capítulo 13. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse texto é famoso que os espias vão olhar a terra prometida. Os espias vão falar, e aqueles homens olhando a terra, 12 homens, 10 falaram: se Deus é doido, se Deus prometeu uma coisa que nós não pode vencer, não tem como a gente vencer, não tem como a gente entrar. Mas a Bíblia vai dizer que Josué e Caleb tomam posição. É isso que está faltando hoje. Todo mundo contra, e os dois falaram: pode ficar contra, mas não vai subir, não vai conquistar. Está difícil, irmãos, a sua luta? Olha o que Caleb diz, pense nisso: prevaleceremos contra ela. Você vai prevalecer. Não importa se o que está te atazanando é grande, não importa se aquilo que está te incomodando é grande. Se Deus prometeu que você vai passar, podem levantar muralhas, podem levantar muros, você vai passar. Mas é preciso ter essa fé e falar assim: olha, nós iremos prevalecer. Tem pandemia, a igreja vai fechar, porque todas as igrejas, irmão, sabe quantas igrejas estão fechando por aí? Sabe quantas igrejas já fecharam? Porque tem lugares que não tem como manter, tem missionários indo embora, porque o povo não quer mais ofertar, não, irmãos. A preocupação é comigo.
Aí os pastores estão sendo abandonados, muitos pastores voltando abandonados. E a gente fazendo festa, e a gente fazendo congressos e congressos para falar de livros, de CDs, e o evangelho sendo uma coisa terceirizada. Pregar o evangelho é terceiro plano. Primeiro a gente prega o pastor, a denominação, Cristo depois. É preciso nessa noite abrir os olhos. É preciso nessa noite voltar um pouquinho os olhos para cá e falar: peraí, existe como ser firme, mas é preciso crer. Sede firmes e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, sabe o que Paulo fala? Que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. O Senhor não fica devendo para ninguém. E esses homens aqui, Josué e Caleb, eles nos ensinam que tem como ser firme e constante. A gente vai no texto, a gente vai ver que também Davi, lá em 1 Samuel capítulo 17, Davi chega perante o gigante e fala: pode deixar que eu vou derrubar esse gigante. E o rei olha para Davi e ele vai falar: você não pode, você ainda é moço. Golias é um homem de guerra. E Davi fala: eu vou em nome do Senhor. E Golias, quando olha Davi, diz: eu sou um cachorro? Eu sou um cão para vir comigo? O que é isso? E Davi fala: olha, você vem a mim com tudo que você tem, mas eu estou indo até você em nome do Senhor dos Exércitos. O problema é que hoje a gente não luta mais por ele. Sabe o que Davi fala, irmãos? Davi diz assim, ó: só não retiras de mim o teu Espírito. Eu não quero saber se vai ter emprego, eu não quero saber se eu vou ter casa, eu não quero saber se eu vou ter comida, eu só não posso ficar sem o Senhor. Isso não agrada mais crente hoje, isso dá tristeza. Tem crente brigando por causa de roupa, por causa de calça, por causa de tanta coisa. Tem crente brigando por causa de posição. Tem brigas teológicas que passam horas e horas perguntando se você é calvinista, se você é arminiano, e brigas e brigas e brigas. Mas Davi dizia: eu só não posso perder ao Senhor. Enquanto você não tiver esse desejo, pense nisso, pode ser que você ainda não esteja firme, constante e abundante na obra do Senhor. Enquanto sua prioridade não for Deus, talvez você ainda não tenha prioridade como ir para o céu. Vamos fazer a última leitura nessa noite? Abra sua Bíblia comigo. Eu quero ler com você Mateus capítulo 10. Eu quero ler o versículo 32 e o versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 10, o versículo é o 32 e o 33. Os irmãos acharam? Diga amém. Amém. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. É preciso parar nessa noite e ver se eu estou firme, constante e abundante na obra do Senhor. Porque se eu nego Jesus, não, aqui na escola eu não posso falar, vão chamar eu de careta. Não, aqui no trabalho eu não posso, senão os caras vão começar a zombar de mim. Ah não, aqui é o diretor da empresa, eu não posso falar de Jesus para ele. A gente vê Paulo diante de Agripa, e Paulo fala de Jesus. E ele fala: olha, está agora querendo que eu aceite Jesus? E Paulo diz: não só tu, mas como todos que me ouvem. É preciso nessa noite pensar um pouquinho. Existe salvação, existe vida eterna, mas é preciso ser firme, é preciso ser constante, e é preciso ser abundante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho do Senhor, para o Senhor ele não é vão. Alguém pode não ligar, mas lá no céu o Senhor tem visto todas as coisas.
Que Deus nos abençoe. Que você possa nessa noite tomar uma decisão de ser firme e constante na presença do Senhor. Convido você a ficar de pé.